Bom dia, somos os alunos do Colégio Adventista de São Caetano, do segundo ano do ensino médio, e hoje vamos apresentar para vocês a formação das nações latino-americanas, mais específica como a Espanha no século XVIII. A Espanha, no século XVIII, teve uma enorme influência sobre o contexto espanhol. Naquele período, ocorreram vários acontecimentos, dentre eles a independência dos Estados Unidos, que teve uma menor influência que foi exercida por Napoleão naquele período. Desde o princípio, o Império Espanhol teve que se adaptar com as novas condições ideológicas, econômicas e políticas do período. Esse foi o rei Carlos III, que governou de 1757 a 1788. Logo, ele ficou consciente das ideias iluministas mediante as críticas do antigo regime e logo procurou se adaptar à época que foi ali adotada o despotismo esclarecido. Tendo à frente do seu ministério, o Conde da Aranda tomou várias reformas de tendências liberalizantes na área da economia. Envolvidos em grandes conflitos europeus, os espanhóis fizeram alianças com franceses e ingleses, visando não somente estabelecer relações políticas favoráveis à sua posição geopolítica, como superar as dificuldades econômicas internas, pois a manutenção do sistema de frotas anuais se tornava cada vez mais cara e os lucros obtidos com o comércio comercial diminuíam. Bom dia, eu vou dar continuidade ao assunto. Então, iniciou-se desde então um processo que foi chamado de abertura econômica. A abertura econômica, para quem não sabe, era uma nova atitude que visava modernizar a produção e sustentar o crescimento econômico. Também a eliminar a inflação e promover a exportação. A abertura econômica, que passando pela liberação do comércio entre as próprias colônias, culminou com o rompimento total do poder espanhol sobre as atividades econômicas e políticas das colônias. Isso foi no início do século XIX. O novo contexto foi marcado pela ascensão de Napoleão Bonaparte, que exerceu papel fundamental no estabelecimento de uma nova situação política econômica. Na Espanha, o que colaborou ativamente para o sucesso dos movimentos de independência. Imediatamente, os espanhóis organizaram governos de resistência, que foram chamados de juntas governativas. Essas juntas governativas elas foram as formações criadas pelos crioulos durante o processo de independência das colônias espanholas. E essas juntas elas se formaram após a Espanha ficar impedida por causa da invasão napoleônica. Então, as juntas elas foram responsáveis por liderar uma luta que foi armada contra o poder da metrópole. E com a derrota de Napoleão, a Espanha voltou a ter o domínio de seus territórios. O rei da Espanha restaurou o absolutismo e investiu em forças armadas para preservar as suas colônias. As forças espanholas lutaram contra os revolucionários e após muitas lutas foi reconhecida a independência de vários territórios. Ainda sobre as juntas governativas, duas delas ficam ao sul da Espanha, que são na cidade de Sevilha e de Cádiz. Essa nova situação ela complicava ainda mais a manutenção do relacionamento entre a metrópole espanhola e suas colônias americanas. A Espanha, que estava envolvida com o problema interno, é tão presente e não podia dar a atenção necessária a seus domínios de além-mar. Estou de óculos porque eu estou de conjuntivite e todo mundo sabe, né, que é melhor ficar de óculos. E também porque meu olho tá horrível. Então, eu vou ter um óculos aqui, né, pra dar um tchan. Mas enfim, vamos lá. A época do bloqueio continental foi decretado por Napoleão. Os franceses, eles se juntaram com os espanhóis para fazer um tratado, que é o Franco-Espanhol, Tratado Franco-Espanhol. Com isso, tinha um acordo. E segundo esse acordo, os espanhóis, que eles permitiriam a passagem
das tropas francesas para o seu território. Também a facilitar o acesso dos franceses a Portugal. O Tratado Franco-Espanhol ele embutia a promessa de divisão do território português entre ambos. No entanto, após invadirem Portugal, os exércitos franceses eles forçaram a abdicação do rei espanhol Carlos IV e de seu filho Fernando VII, em favor de José Bonaparte, que é irmão de Napoleão. Eles iniciavam a dominação direta dos franceses sobre a Espanha e também rivalizavam com os monarquistas liberais, que eram produtores de gêneros tropicais de exportação, que discordavam daqueles ligados à mineração e à pecuária. As regiões de maior força popular também se diferenciavam daquele com predomínio de aristocracia rural. Todas essas diferenças, os interesses populares, de certa forma, aproximavam-se dos interesses da aristocracia crioula, é que foi possível caminhar em direção à independência. Eu vou falar sobre a reforma imperial que aconteceu no século XX na Espanha. Com o monarca bomba foi modificada toda a organização territorial do Estado, com uma série de decretos chamados Decretos do Novo Plano, sendo eliminados os privilégios e imunidades dos antigos reinos peninsularios, sendo unificado todo o Estado espanhol, a dividi-lo em províncias chamadas Capitanias Gerais, com oficial e quase todas elas exigidas com as mesmas leis. Com isso foi possível homogeneizar e centralizar o Estado espanhol, utilizando o modelo territorial na França. A capa do decreto de Nueva Planta, por outro lado, com Filipe V, chegaram a ideias mercantilistas francesas baseadas numa monarquia centralizada, posta em funcionamento na América lentamente. Suas maiores preocupações foram romper o poder da aristocracia crioula e também debilitar o controle territorial da Companhia de Jesus. Os jesuítas foram expulsos da América Espanhola em 1767, além de já estabelecidas consuladas da cidade de México e Lima. Foi também estabelecido de Veracruz entre 1717 e 1718 a instituição do governo das Índias, Conselho das Índias e a Casa de Contratação das Índias, moveram-se de servir a Cádiz, que se tornou-se o único porto de comércio com as Américas. Os órgãos executivos foram reformados, criando a Secretaria de Estado e o Contributivo foi criado e cadastro, apesar de não chegar a estar completamente reformado a política contributiva. Foi estruturado o exército espanhol em regimento no lugar de em terços, mas talvez a grande conquista tenha sido a unificação das distintas frotas e arsenais na armada. Dedicaram-se a essas reformas homens como José Patino Rosales, José Campillo, ou também Zenão de Somadevilla, que foram exemplos de meritocracias e alguns dos melhores especialistas em matéria naval da sua época. Essa reforma seguiu uma nova política expansionista que buscava recuperar as posições perdidas. Assim, em 1717, a Armada Espanhola recuperou Sardenha e Sicília, que logo tiveram que abandonar diante da coligação da Austrália, França, Holanda e Grã-Bretanha, que venceram em Cabo Pessoa. Contudo, a diplomacia espanhola, apoiada pelo Pacto de Família com seus parentes franceses, ia assegurar que a coroa do reino de Duas Sicílias cairia sob o poder do segundo filho do rei espanhol. O novo ramo dinástico seria conhecido mais tarde como Bourbon Duas Sicílias.